hello. Good evening, everybody. Sejam bem-vindos a mais uma live neste canal maravilhoso, Gabi Modesto Teacher. How are you today? How was your day? Como é que foi o seu dia? Look, it's 8:07 p.m., so maybe you are home right now. So you just got home from work. Você acabou de chegar em casa do trabalho, from college, from school. I don't know. But the point is, ficamos sem poder nos comunicar lá no Instagram hoje, né? Eu tô até um pouco upset, porque estava tudo fora do ar, mas ainda bem que o YouTube está tudo jóia aqui, pra gente poder colocar a mão na massa. Tá tudo certo aí, produção? Maravilha. Pra gente poder colocar a mão na massa, eu tenho um conteúdo bem jóia, bem dynamic, do jeitinho que vocês gostam, para poder compartilhar com vocês. Hoje, já para alinhar as expectativas, tá? In a few minutes, I'm gonna share my screen with you. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, mas só para a gente poder já alinhar as expectativas no início desse encontro de hoje. Vamos falar bastante sobre vocabulários, frases, se pá, que vocês já sabem, né? Quem já acompanha as lives aqui há mais tempo, né? As aulas de inglês, já sabe como que funciona, né? Dependendo ali da chantagem, podemos falar também sobre pronunciation para ficar uma aula bem completa. E quando eu falo que vamos falar hoje sobre vocabulary, porque eu separei aqui basicamente 5 expressions in English para ensinar para vocês, mas não são 5 expressões aleatórias não, tá? Vamos falar mais especificamente de uma coisa chamada idiom. Eu já vou explicar para você o que é isso. Cuidado, be careful. Idiom is not idioma, ok? This is a false friend. É um false friend, é um falso amigo, é aquela palavra que engana. Idiom, eu já vou falar o que é isso, mas basicamente são expressõezinhas que todo idioma tem. E aí, por ser um idiom, na maioria das vezes, não é o que parece, entendeu? A expressão, ela acaba não sendo o que parece. Não dá pra gente poder traduzir word by word, percebe? Palavra por palavra. Então, para poder dar início, ó, já pega papel e caneta, porque você vai precisar tomar nota do conteúdo. Eu separei para vocês. I'm gonna share my screen. Pega água também. Exatamente, tá até aqui já. Ó. Então, você vai pegar papel e caneta para você poder anotar tudo que eu vou compartilhar com você, ó, aqui no meu whiteboard. Então, aqui, ó, food idioms. Ah, eu esqueci de falar esse detalhe, tá? Esses idioms que eu separei para vocês, Cebolinha Bilíngue já chegou aqui junto. Esses idioms que eu separei para ensinar para vocês, eles têm a ver com food, com comida. Você já vai ver que loucura é essa, tá? E você vai falar, meu Deus, o inglês é difícil. Calma. Take a deep breath, vai dar tudo certo. Então, já pega aqui, ó, nosso kit inicial, né? Papel e caneta, para você poder assistir lives com Gabi Modesto, tem que estar com papel e caneta na mão, porque você vai ter muito conteúdo aqui. É a sua primeira vez aqui, ó? Se for, digita aqui no chat para mim aqui assim, ó. First time here, que basicamente isso aqui significa, ó, primeira vez aqui. Só para poder saber se você já é veterano, já tá aqui sempre, ou se é a sua primeira vez aqui, tá? Digita aqui no chat. E use o chat para você poder praticar. Então, é uma aula bem interativa também. Daí já pega também a sua water. A minha water aqui, inclusive, vou até, ó. Cara, tá muito seco aqui em Brasília. Jesus Christ. I live in Brasília, by the way. Porque eu quero que você repita comigo tudo em voz alta. Uma coisa que é essencial, que eu sempre ensino para vocês, é que quando a gente está estudando inglês, quando você está aprendendo, né, inglês, cara, é essencial que você repita o que você está aprendendo ali em voz alta. Então, sempre que possível, faça isso. E eu quero que você, o quê? Repeat after me, ok? E aí, já deixa o seu like também, porque daí o YouTube entrega esse nosso encontro para mais pessoas, ó, deixa o dedinho para cima aí, e aí a gente faz um encontro bem massa, com bastante troca. Tudo bem, produção? Posso começar, então? Ó, a galera falando, o Jefferson falando first time here. Muita gente nova aqui. Muita gente nova, aluno do DQD também. Very good, perfect. Sou DQD na área. Ó, tem veteranos também. Lindos, maravilhosos. Vamos lá então, ó. Essa live de hoje, ela vai servir para todo mundo, porque a gente vai falar bastante sobre tanto você que está começando agora, tá? Como para quem já é mais intermediário. Então, eu preparei uma dinâmica que vai ficar bem legal. Vamos direto ao ponto, que eu gosto de ir direto ao ponto com vocês. Look, what is it? O que é isso daqui, ó? What is it?
So, please send me the answer in the comments. Me manda aqui no chat, vai nos comentários. What is it? What is it? Deixa eu ver como é que tá o vocabulary de vocês. O que é isso? Deixa eu ver. Uma veterana bem feliz. It's a cup. Very good, Douglas. Então, ó. It's a cup. Isso é uma xícara, correto? E daí, não deu tempo de fazer hoje pra live, gente, mas eu queria ter feito aqui, ó, um tea, né? Eu tenho aqui um sachêzinho de, inclusive, bem cheiroso. Tea. Então, imagina que esse tea tá aqui dentro, certo? Então, isso aqui vai ser o quê, ó? What is it? Oh, it's a cup of tea, right? It's a cup of tea. Então, é uma xícara de chá. Lindo, maravilhoso. Aí você aprende isso daqui, estudando inglês ali, né? Bonitinho, maravilha. Quando dá fé, você se depara com a seguinte frase, ó, num filme, enfim. Soccer is not my cup of tea. E aí você tende a entrar em parafuso, porque você vai, né, traduzir isso. Futebol não é minha xícara de chá. What? What does that mean? This phrase doesn't make any sense. Essa frase não faz sentido algum. Percebe? Porque aqui, o que a gente está fazendo? A gente está traduzindo palavrinha por palavrinha de forma literal. E o que a gente tem que entender when it comes to learning a language? Quando se trata de você aprender um idioma, independente de qual que seja o idioma, tá? Não dá para a gente poder levar tudo 100% ao pé da letra. We cannot translate all the words literally. Não podemos traduzir todas as palavras de forma literal, percebe? E aqui temos um idiom. Então, percebe? Por isso que eu falei que são idioms, like food idioms. Então, expressões idiomáticas envolvendo o lance de comida. Então, é esse tipo de... Gabi, em português não tem essas frescuras, não. Isso é coisa do inglês, tem. Em português, quando a gente fala, por exemplo, que você está tirando onda com a minha cara, isso aqui é um idiom, né? É uma expressão idiomática, é uma expressão que você não pode traduzir ao pé da letra. Imagina só um gringo, se ele tá com essa cabeça de traduzir tudo ao pé da letra, ele vai pirar, tirar onda com a minha cara. Que violência, né? Vai lá pegar a onda do mar e vai tirar com a minha cara? Não faz sentido, né? Ou então você falar assim, ó, nem que a vaca tussa. Não, nem que a vaca tussa. Percebe? Não dá para poder traduzir isso aqui literal. Então, isso são idiomas também do português. Number one. Eu tinha que ter colocado uma janela aqui. Peraí, just a second. Bear with me. Tenham paciência comigo, porque eu esqueci de abrir uma janela aqui que eu quero ir mostrando algumas imagens aqui para vocês. So, just a second. Então, já estou com o papel e caneta na mão, né? Eu já vou começar com idiom number one, ok? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui, ó. Que já fica na mão. Ok. Aqui, mamão com açúcar. Ah, boa, mamão com açúcar. Então, imagina só que um gringo tá lá, né, bitolado, vamos botar assim, e falar assim, não. Mamão é mamão. The fruit, a fruta. E açúcar, lá, sugar, beleza. Você fala que a coisa é mamão com açúcar, meu Deus, nem de mamão eu gosto, percebe? Então, não dá pra gente poder levar literal. E eu quero vocês aqui, ó, meus seguidores, que vocês tenham isso já bem resolvido na cabeça de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Number one, nut. What's the meaning of this word? So, nut, this is a nut. Isso aqui é um nut. Ó, vocês conseguem ver aí? Nut é o quê? É tipo uma castanha, uma noz. Nut é uma fruta? É uma semente, né? Ah, nut é isso daqui. Eu não sei falar qual que é a categoria de nut. É uma noz, é um trem assim. Nut. Aí, dentro dessa ideia de nut, temos também aqui, ó, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a palavra shell. Shell não é bem um idiom, não é o posto. I'm not talking about the gas station, ok? Eu não tô falando sobre o posto de gasolina. Inclusive, aqui, gente, é uma boa dica para vocês, ó. No, I'm not talking about the gas station. I'm talking about this. So, this is a shell. Isso aqui é uma shell, ó. Então, é tipo uma ideia de concha. Ah, inclusive, por isso que acho que a logo deles é tipo uma concha.
Nunca tinha parado para poder pensar nisso, ó. Cultura. Tá vendo? Descobri aqui com vocês isso aqui agora. Inclusive, essa coisa que eu tô fazendo aqui é uma excelente dica, tá? Use essa ferramenta do Google Images para você poder estudar inglês. Às vezes você está estudando uma palavra, uma expressão, e você mesmo, even when you read the definition, mesmo quando você lê a definição, ainda fica meio que. Você quer se certificar, né? Você quer dar aquele double check. Então é legal você jogar aqui para você poder verificar. E aqui, inclusive, você pegaria, né, essa ideia de shell, enfim. E shell pode ser também a ideia de casca, tudo bem? Então, olha que interessante, né? Você sabe aqui agora o significado disso. Só que, quando você avistar a expression in a nutshell, o significado disso daqui não tem nada a ver com nós e nem com a concha, com a casca. Tudo bem? So, in a nutshell, I'm going to share with you the definition in English, and then I'm going to translate the meaning to you, okay? So, in a nutshell means, this expression means to summarize something. Essa expressão aqui, quando você fala que você vai falar alguma coisa in a nutshell, você vai resumir. Percebe? Eu acredito que a ideia deles, né? Por que eles inventaram essa ideia de in a nutshell? Porque imagina só, eu vou botar aqui, deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa aqui, ó. Nutshell. Seria tipo uma casca de uma noz, enfim. Tá vendo aqui, ó? Imagina que você vai colocar alguma coisa in a nutshell, é muito pequenininho. Então, se eu vou pegar o meu discurso, a minha explicação e colocar in a nutshell, eu vou ter que falar aquilo ali de forma resumida, entendeu? Então, seria meio que o nosso, para resumir, so, to say something in a few words. So, if you want to write the definition in English, here it is, okay? So, this expression means to summarize, resumir. To say something in a few words. Falar algo em poucas palavras. So, this is the definition. Example number 1. Exemplos são a chave. Então, para você poder entender como que a gente pode usar isso daqui na prática. Bom, você quer saber o que aconteceu ontem à noite, né, Marcelo, a Alessandra? Olha, isso que eu acabei de falar aqui para você, a gente chegou lá no restaurante, tô tentando inventar aqui, tá? Improvisar. A gente chegou lá no restaurante, quando a gente chegou lá, tava tudo fechado. Então, a nossa confraternização foi o ó. E isso, de forma resumida, é o que aconteceu, entendeu? Por isso que eu tô aqui frustrated, eu tô frustrada. Então, eu falaria assim, ó, and that, in a nutshell, olha como eles dão vida para isso daqui, is what happened. E isso, de forma resumida, para resumir, é o que aconteceu. Então, olha que interessante. Quando você avistar essa combination of words, the meaning is to say something in a few words. To summarize something. Or let's suppose that two people are having a conversation. Duas pessoas estão tendo uma conversa. A pessoa A vira e fala assim, o que deu errado? O que foi que pegou errado, que não deu certo? So, what went wrong? E a pessoa B vira e fala assim, ó, de forma resumida, tudo. Olha que maravilha! So, in a nutshell, everything. Então, percebe que aqui não podemos traduzir isso aqui de forma literal. E agora você já sabe que in plus a plus nutshell tem essa ideia de para resumir de forma resumida. O Eliseu falou que só essa dica aí já valeu o like. Já valeu o like. Então já senta o dedo no like, tá, gente? Sem miserinha no like. So, in a nutshell. É muito joia, né? Pra gente poder usar, enfim. E é legal que é uma expressão que mesmo que você esteja começando agora, já dá pra gente poder começar a usar isso no dia a dia, né? Você pode virar para a pessoa, se você é mais iniciante, imagina, para os seus familiares, eu sempre incentivo isso de vocês, né? Que vocês comecem a colocar o inglês, mesmo que misturado com o português, no seu dia a dia. Quando você estiver conversando com as pessoas que moram com você, com seus amigos, porque isso é legal, isso é você de fato tá praticando o seu inglês, percebe? Então é legal que você pode falar assim, ok,
a pessoa te pergunta, ok, what happened? O que aconteceu? Você fala assim, bom, in a nutshell, eu cheguei lá e tal. Entendeu? Mesmo que você misture essas duas coisas, ainda assim é muito saudável para você ir destravando o seu inglês. Então, se fosse para a gente traduzir, seria tipo assim, de forma resumida, ok? Again, pay attention to the pronunciation. In a nutshell, this expression means to summarize, to say something in a few words. Example number 1. And that, in a nutshell, is what happened. Number 2, what went wrong? Well, in a nutshell, everything went wrong. Tudo deu errado. Ok? Posso ir pro próximo? Vamos embora. Bom que ele usa dessa expressão também, já sai todo fluentezinho, né? Tem igual aquele meme lá do TikTok, todo Luke Cagezinho. Exatamente. Aqui no Brasil, isso pode ser extremo, mas lá na Irlanda do Norte... Maravilha. Isso é muito legal. É legal a gente aprender essas coisas, essas expressões, né? A gente desengessar o inglês. E você vai ver isso aqui muito sendo usado em filmes, em séries, enfim. Ok? Very good. Number 2. Olha só. Egg. Vou colocar aqui para eu poder pegar a formatação, ok? Egg. You know the meaning of this word, right? Deixa eu botar aqui assim, ó. Eu vou precisar dessas formatações aqui. Just a second, please. Tá bom que vocês estão escrevendo aí. Vamos lá. Egg. Ovo, ok? So, yeah, this is an egg. Ah, eu tô com medo de botar aqui e aparecer alguma coisa indevida. Então, ok. Egg. Ok? Shell. What's the meaning of shell? Qual que é o significado de shell que a gente acabou de ver? É essa ideia de casca, de concha, right? Então, uma eggshell, vamos botar aqui assim, ó, eggshell. What is it? Aha! So, this is an eggshell. Isso aqui é uma casca de ovo. Maravilha? Aí você fala, ok. O que tem a ver uma coisa com a outra? Em português, a gente usa essa mesma expressão. Walk on eggshells. What does that mean? To walk on eggshells. So yeah, this is an action. So this expression means to be very careful about what you say or do. Quer dizer, você ser muito cuidadoso com o que você diz ou faz. So, you are walking on eggshells. Você está andando em casca de ovo, pisando em casca de ovo. No American English, sometimes they also say walk on eggs. Ok? Ao invés de eggshells, eles falam pisando em ovos, né? Que eu acho que é assim que a gente falaria mais em português. Pretty simple, right? So, we can say, let me copy the example and paste it. Exemplos são a chave, tá, gente? Eu sempre falo isso para vocês. Não inventa de estudar inglês só pegando ali the definition and okay, that's enough. No, this is not enough, okay? We always need lots of examples and good ones, bons exemplos. Fala logo a verdade. Chega na minha cara e fala para mim logo o que aconteceu, entendeu? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar pisando em ovos comigo, entendeu? Você não precisa ficar ali, ó, todo, entendeu? Ah, pensando ali. Fala logo qual que é o assunto. Às vezes é bom, né, a gente ficar ali walking on eggshells. But you don't need to walk on eggshells around me. Aqui eu quero mostrar uma coisa legal para vocês, um padrão, tá? Eu já compartilho isso. Olha que bacana. Aqui eu não estou só te mostrando. I'm not just talking about these idioms. These 5 idioms. Eu não estou só falando desses 5 idioms. Está sendo uma boa revisão e aprendizado também de outros vocabularies. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. 100% in English. E você que é mais básico, tá tendo a possibilidade, né? Porque eu tô traduzindo tudo para você aqui oralmente. E você que é mais intermediário, já tem essa coisa do inglês pelo inglês. Ok? You don't need to walk on eggshells around me. E eu te convido a estar repetindo isso também em voz alta aí do outro lado.
One more example. Ivone, cuidado, viu? Ela é muito sensível. Ela é muito sentimental. Então, você tem que meio que, ó, pisar em ovos com ela, tá? Quando você estiver falando com ela, perto dela. Você não pode ir muito direto ao ponto. So, she's very touchy. Essa ideia de uma pessoa ser touchy é uma pessoa sentimental, vai. Eu acho que essa é a melhor, the best translation. So, she's very touchy. So, you have to walk on eggshells around her. Qual que é o padrão que você percebeu? Vai. Eu quero que vocês... I want you guys to give me the answer. Eu quero que vocês me deem a resposta aqui, tá? Qual é o padrão que você percebeu nesses dois exemplos? Eu sei que a pergunta ela é um pouco ampla, mas vamos ver se eu consigo colocar desse jeito. Vai, ó. Qual que é o padrão que você percebeu aqui nesses two examples? Na hora, eu vou melhorar minha pergunta, tá? Na hora da gente montar as frases. E aí? Boa, Ju. Very good. Around. E eu quero convidá-los a isso também, tá? A produção tá ali, do nada pegou o celular ali, começou a mexer, assistiu o vídeo. Acho que não vai adiantar compartilhar no Instagram, não. Acho que tá fora do ar. O around. Ahá, isso aqui é a chave. E toda vez que vocês estiverem explorando exemplos, eu não quero que você faça isso de forma passiva, tá? No sentido de tipo assim, beleza, eu peguei os exemplos e é isso aí. É o que é. Vou até colocar aqui, ó. Quero que você analise o exemplo. Olha só, na hora que eles vão falar a ideia de pisar em ovos, né? Perto de alguém, pisar em ovos com alguém, né? Em se tratando de tal pessoa, eles gostam de colocar este around. Essa é uma atitude, é uma observação, né? A pessoa que faz isso, ela já tem vários traços de uma pessoa que é fluente em inglês. Uma pessoa fluente em inglês, ela desenvolveu essa habilidade ao longo da journey dela, né? Da jornada dela. Ela consegue observar a estrutura. E aí ela só faz o quê? Só vai lá e modela, né? Oh, I'm gonna read everything in English, ok? Egg, shell. Walk on eggshells or walk on eggs. This expression means to be very careful about what you say. O que você diz about what you say or do. Number 1, you don't need to walk on eggshells around me. Number 2, she's very touchy, so you have to walk on eggshells around her. Alright? Tranquilo aqui então? É bom que eu tô dando também para vocês essa imersão, né? De vocês terem um contato do inglês pelo inglês. Posso continuar, produção? Tá tudo certinho? Alright, very good. E aí, vocês já conheciam esses dois idioms? Compartilha comigo aqui, vai. Para eu até saber, falar assim, caraca, foram moleza. Esses exemplos foram o quê? A piece of cake. Eu sempre ensino esse idiom para vocês nas lives, né? Inclusive, ele podia estar aqui na lista, mas não tá. Porque eu já ensinei várias vezes para vocês, né? A piece of cake, moleza. Ou teve alguma novidade? E se foi algum desses dois novidade, ó, compartilha comigo aqui. Eita, não conhecia, né? Eu esqueci a pergunta. A galera, não, eu esqueci minha pergunta. Beleza, então, ó. In a nutshell, walk on eggshells, walk on eggs. E já teve uma terceira dica, né? Que foi eu mostrar para vocês a gente usar a favor da gente essa ideia do Google Images, né? Do Google Imagens, que isso é riquíssimo para a prática de inglês. So I'm gonna copy and paste it. Beleza. Próximo. Next. Just a second. Tá vendo aqui, ó? Eu sou a louca da formatação, né, gente? Ó, eu valorizo demais da conta um trem bem organizado. Falando que o Instagram voltou em peso. Voltou agora? Parece que sim. Show de bola. Beans. Show de bola. Beans. What's the meaning of this word? Beans. Uhul. Feijão. Beans. Ok. Aí você vai lá e se depara com a seguinte expression. Spill the beans. Outra coisa interessante também, essa ideia de spill. É isso aqui, ó. Spill is an action, é uma ação. Spill.
Derramar. And by the way, yesterday I posted a video on my Instagram, Gabi Modesto Teacher, and I talked a little bit about this verb. I used this action, right? Quem assistiu o vídeo de ontem? Quem assistiu, vai. Quem lembra qual foi o tema do vídeo de ontem que eu usei dessa action de spill, to spill, que é a ideia de derramar. Aí, beleza, você falou o quê? Derramar os feijões? What? Spill the beans. This expression means to tell a secret. Aha. To reveal secret information. É você o quê? Contar um segredo, revelar uma informação secreta. Sorry? O pessoal falando aí que assistiu. É a pessoa desastrada. Isso, clumsy, very good. Fazendo um parêntese aqui, né? Só uma nota extra, lá no Instagram eu mostrei para vocês essa ideia de clumsy, né? E eu dei o seguinte exemplo. I'm sorry about spilling your water. I'm so clumsy. Então, me desculpa, né, por derramar sua água. Eu sou muito desastrada, tá vendo? É um vocabulário bem útil, bem... Gabi, eu quero assistir. Vai lá no Instagram, é a última postagem que tem lá. Clumsy, desastrado. So, to spill the beans é você o quê? Dar com a boca na botija? É assim a expressão que fala em português? É você dar com a língua nos dentes, tá vendo? Em português, inclusive, é um idioma, isso aqui também, ó, dar com a língua nos dentes. Se um gringo tá aprendendo português e ele escuta isso daqui e falou, ixi, fulano deu com a... Ó, Ivone deu com a língua nos dentes. Você que já tá acostumado com português, que já tá ali com aquilo natural na sua vida, você fala o quê? Ivone fofoqueira, né? Agora um gringo que de repente tá com a cabeça ali, ó, fechada no português, aquela coisa do português de livro, né? Que ele tá muito rígido ali, ele fala, meu Deus, it hurt. Isso doeu, né? She must go to the hospital. Ela deve ir pro hospital, porque, menina, ela deu com a língua nos dentes. Imagina ali, ó, doeu, né? Mordeu a língua ali, sei lá, enfim. E não, na verdade tem um outro tipo de significado. So, to spill the beans means to tell a secret. Na prática, Sandra, look, I'm gonna tell you something. Eu vou te contar uma coisa, tá? But, hey, don't spill the beans until I'm ready to tell everyone. O que eu tô pedindo pra Sandra? Sandra, não dá com a língua nos dentes, viu? Ó, don't spill the beans. Do not spill the beans. Então, aqui, eu não tô pedindo pra ela, Sandra, pelo amor de Deus, né? Eu catei esse feijão 70 vezes. Eu catei o feijão aqui, ó. Não derrama esse feijão, não. Tá vendo? Se a gente não tá, né? Pelo menos... Você não precisa saber todos os idioms do universo, percebe? Mas é pelo menos saber que existe esse universo. Porque daí se você fala assim, mas peraí, não tá falando de feijão com essa pessoa. Ou aqui no diálogo não tem nada a ver de feijão. Mas você sabendo da existência desse universo de idiom, você fala, caraca, isso é um idiom. E aí, você que lute para poder desvendar ali, né, o significado dele. Então, ó, hey, don't spill the beans until I'm ready to tell everyone. Criei mais um sonzinho de I aqui. Beans. E falar em universos, aprender inglês aí, a galera tá curtindo muito, muita gente. Primeira aula aí. Semana que vem a gente tem novidades aí, hein? Lindo. Posso já contar? Já vamos. Tá. Vou contar pra vocês então. I'm gonna spill the beans. Eu vou dar com a língua nos dentes. Apesar que esse spill the beans, ele é mais usado no sentido de, tipo, não faça isso, né? Mais no sentido de... Tipo, um sentido negativo aqui, não daria muito pra usar ele, não. É. Mas, enfim, seguinte, gente. Tem uma novidade, eu vou até chegar aqui pertinho de vocês, ó. Eu tô freaking nervous. Eu tô bem nervosa pra essa novidade, inclusive. No dia 18 de outubro agora, do dia 18 ao dia 24, vai acontecer o Construindo Fluência. Talvez você fale assim, Gabi, eu já participei de outras edições do Construindo Fluência, mas essa edição, ela não é especial não, viu? Ela é 4 vezes especial, porque ela será ao vivo.
Ela vai ser ao vivo, 100% ao vivo. Todas as aulas do Construindo Fluência serão ao vivo. E vai ter uma equipe linda lá comigo. Vai ser show de bola. Está reformulando as aulas. As aulas vão ser... Todo o conteúdo, ele é 100%. Inclusive, hoje a gente teve uma super reunião para poder construir, para poder preparar um material bem legal para vocês. E aí, para vocês poderem participar do Construindo Fluência, dessa experiência, a gente está preparando uma experiência para vocês. Vai ter bastante filme, série, música, enfim. E, basicamente, o que eu vou aprender, Gabi, nessa semana? Vai ser uma semana online, então você consegue fazer de qualquer lugar. Gratuita também. Vai ser uma oportunidade até mesmo para vocês conhecerem mais a fundo o método DQD, que é o meu método de ensino. E vocês vão aprender a descobrir, na verdade, né? Como que você aprende inglês para, de fato, se tornar fluente, para você poder conseguir entender o que você escuta em inglês, né? Você ter esse entendimento de inglês e conseguir também falar com naturalidade. Daí, para você poder participar, o link tá aqui embaixo. Na descrição. O link já tá aqui embaixo, tá? Você coloca lá o seu nome e o seu e-mail. Na bio também, legal. Instagram. E aí, lá na sua caixa de entrada, a gente começa a compartilhar com vocês os detalhes de como que vai funcionar lá no dia 18. Vai ser lindo demais. Vai ser 8h05 as aulas? Segunda. 8h05 da noite. Vai ser 8h05. A gente vai compartilhar com vocês o cronograma. Aí, segunda-feira que vem, adivinha? Antes do Construindo Fluência, bora fazer um aquecimento maroto. Então, a gente vai se encontrar de segunda a sexta na semana que vem aqui, neste mesmo canal, para poder, enfim, tô preparando vários conteúdos muito bons para vocês, para você poder, você que está começando do zero, começar já na direção certa, a realizar o seu sonho com inglês, e você que até consegue ler, mas trava ainda para falar e ouvir, a entender como que você conserta e como é que você ajusta a sua jornada para, de fato, começar a ter resultado com o seu inglês, aprendendo o inglês que é realmente usado, enfim. E numa dinâmica, show de bola. Vamos voltar aqui agora. Maravilha. Look, in a nutshell, de forma resumida. Só para o pessoal perguntando se vai ter desconto para seguidores. Gente, é 0,800 free. Isso. O Construindo Fluência, gente, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito e é uma oportunidade. Gabi, mas e o seu curso? Não, meu curso fechado, ele é pago. O Construindo Fluência, inclusive, para quem tem esse interesse em se tornar meu aluno, em fazer o curso completo, em aprender inglês de fato para se tornar fluente, né? Entrar nessa jornada, aí a gente vai abrir as matrículas depois do Construindo Fluência, dia 25 de outubro. Isso. Mas aí eu quero que vocês foquem agora no Construindo Fluência, para vocês poderem me testar como professor em sala de aula, testar o método, e aí a gente vai um passo de cada vez, tá? A titia que ela gosta do trem bem organizado. Um passo de cada vez. Yeah. One step at a time. Eu não acredito nisso não, Isa. Isabela Alves, todo mundo sabe isso agora. Eu não falei para você não contar para ninguém. Eu não falei para você não dar com a língua nos dentes. Então, ainda dentro dessa ideia de spill the beans, eu posso falar assim, ó. Eu quero falar um negócio de pronúncia aqui, bem legal, um exercício. Imagina só que eu virei para Isabela Alves, que mandou aqui assim, ó. Oh, I love it. Tipo, eu amei isso, Gabi, essa ideia, enfim. Tá vendo, Isa? Peguei seu nome aqui no chat. E eu contei para ela do Construindo Fluência. Aí ela foi lá e falou pra galera, entendeu? Eu falei, Isa, não conta para ninguém ainda não, tá? Ó, do not spill the beans. Não dê com a língua nos dentes, que eu quero contar pra galera lá no dia 4. E aí chega a Isa para mim, lá no dia 1, e fala, Gabi, eu não aguentei. Eu gostei tanto que vai ser ao vivo que eu contei para todo mundo. Eu falei, oh my gosh, everyone knows about it now. Quer dizer, todo mundo sabe sobre isso agora. Everyone knows about it now. Didn't I tell you not to spill the beans? Eu não falei para você não dar com a língua nos dentes, Isa. Não acredito nisso. Entendeu como é que eles usam essa ideia de spill the beans? Vem comigo. In a nutshell, walk on eggshells, walk on eggs, spill the beans. Querem que eu leia tudo isso daqui? Queremos! Ok. Beans, to spill. Spill the beans. This expression means to tell a secret, to reveal secret information. Number 1, don't spill the beans until I'm ready to tell everyone. Number 2, oh man, everyone knows about it now. Didn't I tell you not to spill the beans? Diga. Quero mandar um abraço para a Rosiane, que ela falou, ganhou meu coração agora.
A aula com a produção é mais completa. Tá, então tá, eu tô com ciúmes agora então é também. Mais completa. Não fala que não é completa. Ok, this is not a competition, right, guys? Não é uma competição. É Gabi, mas produção é Gabição. Gabição, ok. Gente, essa produção tá uma coisa aqui, tá uma coisa de louco. So, eu queria falar para vocês sobre pronúncia. Eu quero dar uma dica de pronúncia disso daqui, ó. Mas deixa eu ver se eu vou dar essa dica de pronúncia. Me conta aí, produção, como é que tá esse termômetro de likes? Como é que tá esse coração generoso dessa galera? Eu tô sentindo um pouquinho fraco aí. Vamos ver quantas pessoas estão ao vivo. 460, 380 likes só. Tá fraco. Tinha que ter o dobro aqui. Chegou em 400 likes. Eu vou dar uma dica de uma pronunciation tip. 410. Hã? Vou colocar 410. Tá vendo aí, ó? Consegue. Vai elogiar a produção, vai, bonitinho. Brasil, eu confio no Brasil. Você confia no Brasil, ok. Tá, chegou em 410 likes, eu solto uma pronunciation tip, tá? Uma dica de pronúncia aqui muito jóia, um exercício bacana para vocês. Ficarem com uma pronúncia, ó, show de bola. Spill the beans. Very good. What is it? Chá, ok? Chá. How do you say chá in English? Tea. Chegou a hora de eu falar daquele cup of tea. Tea, beleza. Cup. Vou mostrar para vocês no início da live, né? Então, cup, xícara, ok? Tea and cup. Very good. Aí você tá lá vendo um filme, enfim, e o cara fala assim, tal parada, nananana, amamos um nananã, is not my cup of tea. My cup of tea. Qual que é a intention que está behind this idiom? Qual que é a intenção que está por trás disso daqui? So, I'm gonna share with you the definition. Just a second, produção. Just a second, please. If something is not your cup of tea, you don't like it very much. That's it. Acho que aqui, in a nutshell. Cara, eu amo quando isso acontece, ainda mais quando é improvisado, ó. This is the meaning of this expression in a nutshell, de forma resumida. So, if something is not your cup of tea, you don't like it very much. Se uma coisa não é a sua cup of tea, você não gosta muito dela. Qual que seria o correspondente disso em português? Vê se você consegue fazer essa adequação, vai, do inglês para o português, porque a gente usa também um idiom para poder falar isso daqui. Vamos ver se alguém sabe aqui qual que seria o correspondente. Porque você pode simplesmente falar, né? Falar assim, tal parada, eu não curto, né? Eu não curto tal parada, mas dá para você botar isso de um jeito mais dynamic. E ali o exemplo lá de cima foi que soccer is not my cup of tea. Então eu quero falar que soccer não é o quê? Em português, não é minha praia. Boa, Lulandim. Exactly. Soccer is not my cup of tea. Yeah, this is true. Isso é verdade. Se é a sua cup of tea, tá tudo certo, tá? Continuamos amigos. Mas não é muito minha praia, eu não entendo absolutamente nádegas a respeito deste assunto. Thanks. Andréia Azevedo, obrigada por me convidar. Me mandou um convite. Olha que maravilhosa. Essa hora a Andréia não tá entendendo nada, né? Ela tá tipo assim, what's going on? Ela mandou um convite, gente, para poder assistir uma apresentação de balé. E aí, de repente, eu falo, apesar que balé é minha praia, sim. Mas eu falo assim, obrigada por me convidar, mas balé não é a minha praia. Não é realmente a minha praia, eu não curto muito, né? Então, não sei se vai ser muito interessante. So, thanks for inviting me. But ballet isn't really my cup of tea. Olha como a gente pode dar vida para isso daqui, né? Que eu botei um really só para poder adicionar ênfase, tá? Eles fazem isso às vezes também. Observa aí, ó, o uso da estrutura. So, soccer is not my cup of tea. Oh, thanks for inviting me, but ballet isn't really my cup of tea. Não é muito ali a minha praia, tudo bem? E, inclusive, quando você fala assim, por exemplo, let me think. Tênis, o jogo, né? Tênis não é a minha praia.
De novo, tá vendo aqui como no português a gente tem esse universo também? Se o gringo tá com a cabeça ali fechada, ele fala, gente, tênis? Tênis? The sport, o esporte não é a minha praia? This sentence doesn't make any sense. Aí você vai precisar explicar para ele, não, cara, look, this is an expression. Essa é uma expressão, né? When you say that something is not your cup of tea, that means you don't like it very much. Tá vendo? Então, aceite que dói menos e você tem que aprender estes idioms in English. Com o tempo, isso vai acontecendo. A meta produção era 410. Falei que confiava no Brasil, bateu 491. Que isso! Tá vendo? Eu tenho que escutar mais a produção sabe das paradas. Olha essa dica de pronúncia, então. Quando a gente fala essa ideia de spill the beans, eu quero convidar vocês a fazerem 2 exercícios aqui comigo. Ó, eu que sou professora Raíssa, eu vou chegar pertinho de vocês aqui, ó. Eu quero que a gente faça um exercício aqui. Vou botar até aqui embaixo. Deixa eu ver se não vai me atrapalhar. Ó. Aqui. Gente, eu acho que o Todinho soltou um pum. Você soltou um pum? Você tá me olhando com essa cara de lerdo, né? Ele soltou as coisas aqui. Vamos lá. Até queimou os cabelinhos do Spill the beans. Aqui, eu quero que vocês prestem atenção nesse som que a gente tem aqui no meio, no som de vogal nessas 2 palavras. E aqui a gente vai ter um exercício que eu quero deixar você que é básico, você que é intermediário, consciente disso daqui. Na hora da gente falar de action, né, to spill. Oh, spill my water, derramar minha água. Spill your water, spill the beans. Com técnica barra, eu botaria assim, ó, spill. O que é a técnica barra? Inclusive, lá no Construindo Fluência, eu vou falar mais a fundo sobre esse universo, tá? Mas aqui, basicamente, é para você poder ganhar essa confiança meio que automática de como que o nosso ouvido... A produção tá rindo, a galera tá... Tá rachando o bico. E depois eu fico assim, meu Deus do céu, como é que eu falei na live que o Todinho soltou um pu? Ele tá aqui, mamãe, não acredito que você me expôs. Desculpa, mas foi inevitável, tá bom? Oh, meu Deus, eu te amo muito. Então, aqui... com técnica barra, o que eu quero que você observe? Que esse som de izinho aqui, ele é um sonzinho fechado. Spill, spill. Então, eu quero que você repita comigo isso em voz alta, ok? Spill, spill. Cuidado que não é spill. Então, basicamente, em inglês, a gente vai ter 2 possibilities aqui. Eu posso ter uma possibilidade de e eu quero que você faça isso comigo, que é um izinho fechado, ó. Eu não tô abrindo a boca. Que eu posso fazer um I, e essa é a segunda possibilidade. Então, observa, ó. I. Can you see the difference between them? Você consegue perceber a diferença? Esse exercício de pronúncia vai te ajudar muito a deixar a sua pronúncia mais refinada e o seu listening também mais afiado. Tudo bem? Então, aqui a gente tem esse caso de izinho mais, ó. Lindo. Já que em feijões, a gente tem... Nessa junção do E com A, com técnica barra, ficaria assim, ó. Olha o que a Gabi fez aqui, ao criar a barra para ele. Ela botou um I, agora sim, um I longo e sorridente. I. Então, a gente fala beans, beans. Percebe? Agora sim, a gente tem esse segundo caso. Então, quando eu junto as 2 coisas, né? Essas 2 palavras, eu tenho spill the beans. Percebe? Aqui eu não tô querendo falar para você, olha, já comece com uma pronúncia perfeita. E sim, só fale essa sua pronúncia. Não é isso, é um exercício. Tudo bem? E aqui é para você poder saber a existência disso. Inclusive, uma das perguntas que eu mais recebo quando eu abro caixinha, eu vou ser sincera com vocês, às vezes eu fico até desanimada de abrir caixinha, porque às vezes tem umas 20 perguntas que aparecem aqui, chega muita pergunta na caixinha. Mas tem umas 20 que aparecem por lá que eu já sei quais que vão ser. Aí fica sempre a mesma coisa, entendeu? Mas eu entendo o porquê, né? Mas qual que é que sempre aparece lá? Gabi, qual que é a diferença na pronúncia de disso com isso? Porque isso aqui é praia, né? E isso aqui pode ser meio que um palavrão, ou pode ser a ideia de cadela. Tipo assim, tem o cachorro e tem a cadela, né? Mas é mais usado no sentido pejorativo da coisa. Então, por quê? O fenômeno que está acontecendo aqui
É o mesmo fenômeno que aconteceu nessas duas palavras daqui de cima. Observa, então eu já vou responder essa aqui. Vai ser um 2 in 1, 2 em 1. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Tá bacana o coisa? Tá. Eu só pedir para você depois mostrar uma todinha, que eles querem conhecer. Vou mostrar. A prova do crime. A prova do crime. Não, agora ele tá com vergonha, gente. Ele tá morrendo de vergonha. Ele tá bem assim, Mommy, don't spill the beans. Não dê com a língua nos dentes aí. Enfim. Para a gente poder falar essa palavra, né, que pode ter um sentido pejorativo, enfim, aqui a gente tem esse izinho, ó. São dois momentos de pronúncia, para ficar bem fácil para vocês, ó. Bitch, bitch. Percebe? Eu tenho esse izinho que ele é um izinho fechado e curto, ó. Bitch, bitch. Então, esse é o exercício. Pronúncia, gente, é muito maxilar, tá? É muito musculatura. Alexandra é louca, do meu dente, da minha língua. Pronúncia não é só som. O som que sai daqui de dentro, ele é o mesmo para todos os sons das palavras. O que vai diferenciar se é um A, O, E, I é a posição da minha boca. A duração do som. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Então, isso aqui é bitch. E já praia, aqui, ó, no meio, a gente vai ter um sonzinho de... Peraí, que aqui eu botei... Ah, tá certinho. E aqui também dois momentos de pronúncia, mas aqui a gente tem o quê, ó? Beach. Eu tô botando esse TCH para você poder saber que é um tchê, 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 tchê. Não é sh, não é tch. Então aqui eu tenho beach, beach, que é um i sorridente e longo. Tudo bem? Então esse fenômeno de pronúncia, eu acho que isso aqui já valeu a live, essa ideia de spill the beans. Pegou aí essa diferença? E o legal é que a gente recebe muitas perguntas também, da galera perguntando se mora fora do Brasil, né? Sua pronúncia é muito boa, elogiando. E o barra, ele é um grande responsável aí. Se a galera quer realmente aprender como pronunciar melhor... Barra é o poder, Cola, gente. né? Para quem tá começando ou para quem já estudou, enfim, há algum tempo, cara, eu desconheço uma estratégia, uma técnica tão eficiente quanto barra. E olha que eu estudo métodos e possibilidades all the time. E barra tá comigo desde os primórdios. Você morou fora do país? Nunca morei fora. Massa é a produção, né? Tipo assim, então eu tô te conhecendo hoje. Você já morou fora do país? Então, e quando eu comecei a construir minha fluência, né, aqui do Brasil, eu nunca morei fora, nunca estudei fora, só viajei para fora, mas assim, as minhas viagens sempre foram de vacation, sabe? On vacation, só para poder curtir, nunca foi para estudar. E o que me ajudou muito a limpar, e me ajuda até hoje, tá? Inclusive, deixa eu falar um trem para vocês, não pense, eu também quero, já que tá sendo uma live hoje para poder desmistificar várias coisas, não ache que quando você chegar ali na fluência, imagina que tem aqui, ó, a esteira, né? Não pensa que quando você chegar na fluência, pronto, você já vai saber 100% do inglês, você nunca mais vai make mistakes, cometer erros. Não é assim que funciona. É só você pensar você em português. Quer ver, ó? Miguel, Tatiane, Ju, Luciene, Arthur, vocês são fluentes em português, certo? Eu imagino que sejam fluentes em português. Até porque provavelmente é a sua língua mãe. Mas o ponto é, você sabe tudo sobre português? Do you know everything about this language? Do you make mistakes? Você comete erros na hora de falar? De repente falar coisas que não estão ali gramaticalmente, enfim. A gente comete erro. Língua, gente, não é isso. Língua é um instrumento de comunicação. Né? Então, não é uma matemática exata, tá? Então, mesmo depois no pós-fluência, né, quando você chegar na fluência, ainda assim você vai continuar trabalhando a sua pronúncia. Mesmo eu dando aula de inglês há muitos anos, até hoje eu trabalho a minha pronúncia. Tudo bem? Isso faz parte do processo. In a nutshell, walk on eggshells, spill the beans, no, is not my cup of tea. Ok? Temos aqui, lindo, banana. Ahá, banana. Você sabe o que é banana? Inclusive, banana escreve do mesmo jeito. Banana tá aqui. Banana. Ir. Go. Aí você vai se deparar com a expression go bananas. Go bananas. Aqui, ó. Go bananas. Aí você fala assim, ir bananas?
What? Yeah. This expression means to become very excited. Tadinho, eu vou falar de você aqui, ó. Or angry. Hã? So, this expression means to become very excited or angry. Então, essa expressão significa você se tornar muito, você ficar, né, na verdade, muito empolgado ou com raiva. Então, talvez em português a gente falaria pirar o cabeção. Sabe assim? Quando a pessoa ela pira o cabeção. Ou por quê? Por uma coisa muito empolgante, né? Very exciting. E aí você get very excited. Ou por uma coisa que te deixa ali com raiva, furioso, enfim. Então, eu acho que a melhor tradução seria essa ideia de pirar o cabeção. Olha, ela vai pirar o cabeção quando você contar para ela as novidades. Cara, ela vai amar isso, ou de repente não, ou ela vai ficar bem com raiva, enfim. So, she'll go bananas when you tell her the news. Então, essa ideia de... E aqui, olha que massa, eu quero que você encare essas duas palavras together, ok? This is an expression. She'll go bananas when you tell her the news. Quando você contar para ela as novidades ou as notícias, enfim. Gente, eu devo estar pirando o cabeção, viu? Eu devo estar ficando bem doida, não é possível. Eu coloquei o meu óculos dentro da geladeira. Não tem cabimento um negócio desse, não. Eu devo estar ficando doida. Eu devo estar pirando o cabeção. A gente falou esse tempo inteiro. Cara, eu devo estar ficando doido, viu? Então, ao invés de você falar assim, oh, I must be crazy, sei lá, eu devo estar doido, enfim, você pode falar, I must be going bananas. Olha como fica mais divertida. Cara, eu devo estar ficando doido, viu? Aí você pode completar, né? I've put my glasses in the fridge. Oh my gosh. Fridge, geladeira. So, I must be going bananas. Todinho, toda vez que a gente tá aqui na live e ele vê o gato lá fora, eu peguei uma especialmente pra ele, aí ele saiu aqui. Eu falo assim, Todinho went bananas when he saw the cat outside. Quer dizer, o Todinho pirou o cabeção, ele surtou, entendeu? Ele ficou louco, ele ficou doido. No caso aqui não foi de very excited, não, foi de very angry when he saw the cat outside. Então, quando ele viu o gato lá fora. Por que aqui ficou went bananas? Quem sabe? Por que ficou went bananas? Who knows the answer? Se eu estou ensinando para vocês que é go, por que eu botei went? E aí? E aí? E aí? O Todinho saiu aqui agora, gente. Essa Go Bananas é surreal, né? O Alex falou, Gabi, dá umas dicas para quem já tá morando fora, mas não tem fluência ainda no inglês. Consigo me virar bem no speaking, mas o listening, acho que é o listening, né? Está difícil. Alex, participa do Construindo Fluência, cara. Vai ter, inclusive, uma aula ou duas só sobre esse assunto de listening. Porque é muito comum, né? Mais comum, inclusive, do que você imagina, tá? Às vezes você até consegue ali ler, né? Você consegue ler, você sabe palavras em inglês, mas na hora que você vai ouvir aquilo dali, de repente não tem a legenda ali, no subtitles, você fica perdido. Você fala, caraca, parece até que isso aqui é um outro idioma. E existe explicação, passo a passo, enfim, do porquê que isso acontece. Então você vai entender lá por que isso rola. E não só isso, não tipo assim, é por isso, viu? Beijo, see you later. Não. Você vai ter também um passo a passo de como que a gente começa a mudar essa chave. Porque é uma habilidade, né? Dá pra gente poder desenvolver. Então participe, tá? Vai valer muito a pena para você. Boa, galera. Went is the past of go. Então esse went é o passado do go. Então go bananas, pirar o cabeção. Pirou o cabeção in the past. Aí você vai ter que adaptar, né? E aí você vai falar aqui went, que o went é o passado do go. Went bananas. Ok? O Miguel pediu que a galera gostou bastante da ideia dele também, que é fazer uma live
qual a diferença dessas palavras e sons similares. Vou deixar então um tema do esquenta. Pode ser. Será que eles gostariam de ter esse tema aí? E aí, o que vocês acham? Vou até anotar aqui, ó. No meu iPad. Eu vou colocar aqui então essa dica. Gostei. Aplicando o DQD, né? Show de bola. E, exatamente, mostrando isso para vocês, não só tipo uma lista de pronúncia, né? Mas é legal que eu posso provar isso para vocês na prática. Então acho que vai ser uma dinâmica bem legal. O que vocês acham? Me mandem aí. Então vou até colocar aqui, ó, dicas para o aquecimento. Mostrar essas palavras que essas combinações de palavras assim, né? Parezinhos de palavras que um som muda tudo, ó. O nome vai ser até esse, o título da live. Um som muda tudo. Pares de pronúncia, vou colocar assim. Just a second, guys. Que ideia boa, a gente tem que anotar, né? Tá vendo? Quando eu falo para vocês de anotar, eu sou total skin in the game. Vou pro campo de batalha. Tudo que eu falo aqui para vocês é de fato que eu vou colocando e aplicando daqui. O pessoal curtiu muito. Vem cá, curtiu mesmo? Gostaram mesmo? Eu quero ver uma coisa aqui. Let's do a quick recap. Vamos fazer uma recapitulação básica, porque ou você anotou, ou você anotou. Number one. Para resumir, for example, vamos lá, vamos fazer tipo um quiz aqui, vai, ó. Oh, what happened? Well, just a second. What happened last night, for example? Oh, what happened last night? Well, como é que eu posso botar aqui esse exemplo? Tá, tudo deu errado, vai lá. Bom, para resumir, everything went wrong. Tudo deu errado. So, what happened last night? Well, everything went wrong. In a nutshell. Very good, guys. So, well, in a nutshell, para resumir, botando dentro de uma coxa de nós, de uma casca de nós, in a nutshell, everything went wrong. Very good, guys. Number two. Olha, Ivone, sentimental. She's very touchy. So, you have to do what? Fazer o quê, ó? Around her. Tem que, ó, be careful. Be very careful about what you say. Ser muito cuidadoso sobre o que você fala, enfim. So, you have to... Eu poderia botar aqui, be careful. Anyways, very good, Dani. Walk on eggshells. She's very touchy, so you have to walk on eggshells around her. Around, eu vou botar esse around pintadinho, né? Que a gente viu esse padrão aqui que eles gostam de usar com essa expression. Excellent, very good. Isso mostra que vocês estão anotando. Isso é muito importante para mim, ok? Let's see. Sandra foi lá, gente. Fofocou o trem. Sandra fofocou o trem. Fala assim, oh my gosh, everyone knows about it now. Didn't I tell you not to what? Não falei para você não dar com a língua nos dentes, Sandra. Não falei para você ficar, ó, shh. It's a secret. É um segredo. So, tem gente que tá lá no fundo todinho. Aqui no chat. Como saber que essa galera tá assistindo a live atrasada? Que aí do nada um fundo todinho aqui no meio do chat. Spill the beans. Very good. Hey, everyone knows about it now. Didn't I tell you not to spill the beans? Spill contido, beans, sorridente. Excellent. Very good. Ai, do nada um fundo todinho. Se a gente estivesse fazendo o hashtag dessa live, ia ser fundo todinho, para saber quem tá aqui. Não vai dar para postar lá no Insta hoje, né? Voltou. Será que dá? Voltou. Qualquer coisa a gente faz lá e o povo já... Depois da live, vou ver se eu faço uma postagem lá para ver quem tava ao vivo com a gente, ok? Não. Obrigada por me convidar, viu, para assistir lá o jogo do Fla-Flu. Fla-Flu que fala, né? Mas,
Futebol não é minha praia, não. Não curto muito. So, thanks for inviting me. But soccer não é minha praia. Eu não curto muito. So, fill in the blanks. Complete os espaços em branco. So, soccer, what? Is not my cup of tea. Very good. Is not my cup of tea. Excellent. Very good, guys. Vocês estão acertando o quiz que eu preparei para vocês. Beautiful. Todinho. Vamos falar do Todinho. Let's talk about him. Quase não falamos dele. Quase não falou dele. Ele até saiu daqui, gente. Ele nunca sai, ele saiu daqui. Ele tá hashtag chateadíssimo. So, Todinho surtou, pirou o cabeção quando ele viu when he saw the cat outside. So, Todinho did what? Fez o quê? A gente poderia falar, Todinho got crazy, ele ficou doido, got angry, ficou com raiva. Sim, tá? Tem várias formas da gente falar aqui. Mas usando essa expressão que eu ensinei para vocês. Went. Very good. Aí lembrando que aqui eu tenho que falar went bananas in the past, ok? Tem que fazer essa adaptação. So, Todinho went bananas when he saw the cat outside. Excellent job. Aí aqui, fazendo esse tira-teima, sabe, de qualidade, a gente ganha, né, essa confirmação de que sim, you got the message, você entendeu a mensagem desses idioms, o real significado disso. E aí você tá melhor preparado para poder até usar isso aí no seu dia a dia. O pessoal ficou um pouco confuso entre o go e o went. O go e o went, por que a gente botou went? Porque é o passado, né? Então, por exemplo... Aconteceu, né? Exatamente. Aqui é como se eu estivesse falando assim, ó. Eu vou botar uma frase como go bananas, tá? Exatamente, ó. Por exemplo, eu piro o cabeção quando eu vejo uma aranha. Imagina só, cara, eu piro o cabeção quando eu vejo uma aranha. Quando eu falo isso, a minha intenção nessa frase, né, é falar sobre uma coisa da minha routine. Uma coisa que acontece frequentemente. Então, eu falaria assim, ó. When I see a spider. Quando eu vejo uma aranha. Então, para eu falar que eu piro o cabeção, tá no presente, normalzinho. I go bananas. Oops. I go bananas when I see a spider. Quando eu vejo uma aranha. Agora, se eu quero falar assim, cara, eu pirei o cabeção, eu fiquei, cara, com muita raiva e, tipo, surtei quando eu vi a aranha ontem à noite. Tinha uma aranha, eu começo falando assim, tinha uma aranha aqui em casa ontem à noite. E eu pirei o cabeção quando eu vi a aranha ontem à noite, percebe? Agora eu vou falar o quê? Aí eu vou ter que adaptar, né? When I saw is the past of see. When I saw the spider in my bedroom last night. No meu quarto ontem à noite. Então, observa. Para eu poder falar, então, que eu pirei o cabeção in the past, eu vou ter que botar o passado de go. What's the past of go? Went. Então, por isso que a gente adapta, né? E fica diferente aqui. É um outro tempo verbal. Por isso que aqui ficou. Todinho pirou no passado, quando ele viu o gato lá fora. Ok? Deu para entender agora? Sim. Excellent. Very good. Dica, tá, gente? Toda vez que a gente está aprendendo inglês, que a gente está aprendendo expressões, vocabulários, aqui tudo eu tô aplicando para vocês, né? Sem falar sobre o método, mas eu tô aplicando o método passo a passo. Tá vendo? Início, meio e fim. Então, tudo isso é essencial, né? Essa ideia de, hey, follow my lead, siga a minha condução, para de fato você estar ativando sua memorização. Você ter acesso ao inglês e a linha de raciocínio necessária para você, de fato, construir fluência. Por isso que é muito importante que você sempre participe dessas aulas ao vivo, que você participe do aquecimento de semana que vem, vai ser uma semana lindíssima, 8h05 da noite, tá? E principalmente do Construindo Fluência na outra semana. Cara, amanhã eu vou ter uma reunião, se o Instagram tiver de volta, eu vou mostrar para vocês a chiqueteza da coisa, onde que eu vou estar amanhã, tá? Eu vou dar um spoiler. I'm gonna spill the beans. Eu vou dar com a língua nos dentes amanhã e vou contar para vocês, mostrar os batidores. Inclusive, se você não me segue por lá ainda, Gabi Modesto Teacher, ok? E uma coisa que é legal também é que teve uma pergunta hoje, na hora que você estava falando,
que era sobre como que você pratica seu inglês hoje. E que é dentro desse método, né? Que você vai explicar lá no Exatamente. Construindo Fluência. Gente, eu sou tão apaixonada, eu sou suspeita, né? Mas eu sou tão apaixonada pelo método DQD, porque ele não é só um método que me levou até a fluência. Porque eu experimentei lá no Construindo Fluência, eu vou falar bastante disso com vocês, tá? Edição ao vivo, vai ser lindo demais isso. Mas o ponto é, eu experimentei estudar inglês de várias formas ao longo da minha jornada. E principalmente, por muito tempo, estudando aquela coisa de inglês de livro, aquela coisa bem tradicional, bem dos anos 90. O que acontece muitas das vezes é que muitos métodos, né, muitas escolas não atualizaram o método. Só que, veja, a gente está em 2021. Hoje, a necessidade da Tatiane, da Valéria, do Almir, do Miguel, a necessidade dessa galera hoje, a nossa necessidade com o inglês, ela é completamente diferente da que era lá nos anos 90. Lá nos anos 90, a galera que queria estudar inglês era muito para adquirir um conhecimento, para você ter ali algumas noções, frutas em inglês, uma galerinha ali mais específica para ler, né, ler artigos, enfim, a galera que fazia pós, enfim, para ter acesso a artigos específicos, artigos científicos. A galera não viajava, concorda? Não se falava muito de viajar para fora, globalização, não tinha acesso a Netflix, todos os filmes eram dublados, né? Então, enfim, aqui no Brasil, enfim, o acesso. Hoje em dia a necessidade mudou completamente, não só agora em 2021, isso veio acontecendo gradualmente. E o que acontece é que a maioria dos métodos, né, que a gente encontra por aí hoje no mercado, não pensa nessa nova realidade, não teve essa atualização de método. Até atualiza livro, né? Você tem a nova versão do livro e não sei o que lá. E eu falo isso por conhecimento de causa, por ter passado na pele, por estar dentro de uma sala de aula naquela coisa tradicional, né? Então, o método DQD, eu estava falando para vocês sobre a minha paixão, porque ele não foi só o método que me destravou, que aí sim a parada virou. Aí sim eu falei, caraca, esse negócio de inglês é para mim, sim. Eu levo um jeito. Você ficou 6 anos estudando, né? 6 anos pelo tradicional. E foi só quando eu comecei a colocar a mão na massa, enfim, lá no Construindo Fluência vocês vão entender por quê, né? De onde que eu tirei esse método, como que eu criei isso. Mas o ponto é, in a nutshell, de forma resumida, o método DQD não só me levou até a fluência, mas como até hoje é o método que dá manutenção no meu inglês. É o método que eu uso até hoje, passo a passo, barra barra, tudo isso que eu mostro para vocês, é o que eu faço até hoje. Every single day. Quem é meu aluno DQD sabe disso, gente. Eu sou apaixonada por esse trem de estudar inglês. Aí, ah, é? Estão amorosos aqui? Então, assim, respondendo a pergunta, como que eu pratico meu inglês hoje? Qual método que eu vou ensinar para vocês lá no Construindo Fluência? E o lindo é isso, tanto para quem está começando do zero, quanto para quem já tentou, mas ainda trava para falar, para ouvir, que foi inclusive como eu comecei, né, com o método, enfim. E para você até que quer melhorar ainda mais a sua fluência. Então, enfim, hoje de manhã, inclusive, a gente estava tendo um desafio, né, do DQD 21 dias para os alunos DQD. E hoje, look, I woke up at 6:30 a.m. e fui estudar inglês. E eu não sou, I'm not a morning person, eu não sou uma pessoa da manhã. Mas de tão apaixonada que eu sou com o método, entendeu? Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas. Nossa, legal, os alunos aí também. Alunos da estão né, falando que aprenderam a curtir inglês, aprender a aprender inglês, gostar de estudar, botar a mão na massa, tá muito legal. Lindo demais, gente. Perfeito. In a nutshell, adorei da Sandra. In a nutshell, melhor método. The best method ever. Maravilha. Então, olha só. Dados os recados, será que vai rolar um post lá no Instagram? Eu acho que ele pode arriscar, né? Qualquer coisa, o pessoal já fica alerta. Vou tirar uma foto do Todinho, vou ver se eu consigo lá. Sem deixar a inscrição deles, não. Isso, se inscreve aqui no canal, se inscreve para participar do Construindo Fluência. Semana que vem temos aquecimento e lá no Instagram, se o Instagram permitir, se ele tiver de fato voltado, eu vou postar lá uma foto, mas eu quero que você foque no comentário. Eu quero que você coloque lá no comentário qual destes 5 idioms from food, você mais curtiu aprender. Vai lá e me deixa saber, porque até eu posso
pegar esse idiom e criar outros vídeos em cima disso. Thank you so much. Have a good night. Talk to you soon. Bye bye.